E aí, pronto para a nossa última aula que trata dos conceitos básicos? Nessa aula nós falaremos sobre a correção do fator de potência e mostrarei também alguns exemplos de como deve ser feito esse cálculo. Então depois da vinheta nós falaremos sobre isso. Para evitar multas por energia reativa excedente, nós devemos dimensionar o nosso banco de capacitores. E para isso nós precisamos calcular a energia reativa necessária que o banco de capacitores irá fornecer. O setor elétrico utiliza uma grande quantidade de motores elétricos e transformadores, além de reatores. Ou seja, esses equipamentos eles necessitam de uma energia reativa para o seu funcionamento. E para evitar tarifação, devido a esse reativo excedente, nós devemos fazer a correção do fator de potência de deslocamento, através da instalação de banco de capacitores. Isto é possível, pois, quando se instala esses capacitores, a potência reativa indutiva demandada pelos equipamentos será retirada do banco de capacitores, reduzindo a potência reativa requisitada à concessionária. Com a correção feita, tem-se um alívio da rede da concessionária, permitindo que ela possa atender mais consumidores com a mesma estrutura de rede instalada na distribuição. De acordo com a resolução número 1000 da ANEEL, o valor do fator de potência indutivo ou capacitivo tem como limite mínimo permitido para as unidades consumidoras o valor de 0,92. Agora vamos entender como é feito esse cálculo para a correção do fator de potência. Para isso, nós devemos analisar a figura e observar o comportamento dessas grandezas. Então, veja o gráfico e entenda o comportamento antes e depois da correção do fator de potência. Como podemos ver nesse gráfico, ele mostra antes da correção, onde nós temos aqui uma potência aparente, representado pelo S1, temos uma potência ativa, que é representado por P1, temos uma energia reativa, que é representado por Q1. Isso antes da correção. Quando a gente instala um banco de capacitores, ele fornece para a instalação uma certa energia reativa, que é representado pelo QC. Quando ele fornece para a instalação essa energia reativa, o que acontece? Ele não precisa mais solicitar da concessionária essa quantidade de energia reativa. O que ele precisa solicitar é apenas a quantidade de energia Q2. Com isso, o que acontece? A potência aparente ela passa a se deslocar para baixo, ou seja, ela começa a apresentar o valor de S2. E com isso, o ângulo do fator de potência ele vai diminuir e, consequentemente, vai reduzir o fator de potência. E se você observar, a potência ativa ela não muda. O que vai mudar apenas é a potência aparente e a energia reativa. Analisando essa figura, nós conseguimos observar melhor como é o comportamento do fator de potência após a correção. Como foi dito anteriormente, observe que a potência ativa ela permanece a mesma depois da correção do fator de potência, pois os equipamentos continuam realizando o mesmo trabalho mecânico, térmico ou luminoso. Para facilitar os nossos cálculos, nós devemos utilizar uma fórmula resumida para calcular direto o capacitor necessário para fazer a correção. Então, se a gente utilizar essa fórmula, nós observamos que a quantidade de energia reativa fornecida pelo capacitor vai ser igual à potência ativa multiplicado pela subtração da tangente do ângulo atual antes da correção menos a tangente do ângulo desejado, que é após a correção. Veremos agora um exemplo de cálculo fazendo essa correção. Então, temos que um motor elétrico de 10 CV
com rendimento de 85% e o fator de potência desse motor é 0,85. Faça a correção do fator de potência, ou seja, determine a potência que o banco de capacitor será necessário para corrigir para 0,92. Então vamos para um exemplo. Então, através dessa fórmula, irá nos ajudar a calcular de forma mais rápida o valor da potência reativa necessária para o banco de capacitores. Nós temos que QC é a potência do banco, Pin é a potência de entrada, multiplicado pela tangente do ângulo atual, menos a tangente do ângulo desejado. A primeira coisa que faremos é converter a potência em CV para kW. E para isso nós multiplicaremos o valor de CV, que é 10 vezes 736, e acharemos o valor em watts. Dividindo pelo rendimento, nós encontraremos o valor da potência de entrada. E para encontrar esse valor, nós dividiremos o valor calculado em watts e dividiremos por 1000, para achar o valor em quilowatts. O próximo passo será calcular o ângulo que corresponde ao fator de potência atual. Para isso, você deve encontrar essa função de cosseno a menos 1 na sua calculadora científica. Colocando esses valores na calculadora, nós temos que o ângulo atual corresponde a 31,79. Também devemos fazer a mesma coisa com o fator de potência atual de 0,92. Então, o ângulo desejado é de 23,07. Substituindo os valores na fórmula, nós temos que a potência de entrada é de 8,66, multiplicado pela tangente do ângulo atual, que é de 31,79, menos a tangente do ângulo desejado, que é 23,07. Substituindo os valores da tangente, nós temos que os valores encontrados é 0,62 e 0,43. Subtraindo os valores logo em seguida, nós temos que 0,19 multiplicado por 8,66. Nós encontraremos um valor que corresponde à potência que o banco de capacitor precisa ter para corrigir o fator de potência para 0,92. E aí, gostou da primeira parte do nosso curso? Nós vimos todos os conceitos básicos necessários para fazer um correto dimensionamento de banco de capacitores. No próximo curso, mostrarei em detalhes como esse dimensionamento é feito na prática. E também falarei sobre o dimensionamento de cada componente, como por exemplo, disjuntores, contatores, cabos. Então, até mais!